Olá, este é meu trabalho de Química Ambiental. Meu nome é Márcio Ricardo Graf e os docentes são o professor Dr. Ralfo Rinaldo dos Reis e o professor Dr. Silvio César Sampaio. O artigo que eu escolhi é intitulado de Fertilizante Orgânico como um veículo de entrada do microplástico no meio ambiente. Esse artigo foi publicado em abril de 2018 na revista Science Advances. É uma revista americana que teve o fator de impacto em 2019 de 13,116. Os autores desta revista são de duas universidades alemãs. Segundo o site Scopus, esse artigo ele teve 110 citações até a data da elaboração desse trabalho. Introdução. Os plásticos são parte integrante da vida cotidiana. Eles cumprem uma grande variedade de funções na construção civil, no setor elétrico, eletrônico, automotivo, agrícola, entre outros. Apesar de suas aplicações variadas, aproximadamente 80% do plástico produzido se enquadra em 6 categorias. A primeira figura da esquerda, essas sacolas, é o polietileno, ou PE. A segunda das espreguiçadeiras, o polímero é polipropileno, ou PP. Na terceira figura é o cloreto de polivinila, ou o conhecido PVC, muito utilizado em tubulações de água e esgoto. A figura de baixo, a esponja, é de poliuretano, ou PUR. Aí temos também o tereflato de PE, ou PET, as famosas garrafas de refrigerantes. E por último, o conhecido cafezinho, o copinho de café, que é de poliestireno, ou PS. A produção mundial de plástico foi de 322 milhões de toneladas em todo o mundo em 2015, dos quais 40% foram usados uma única vez. Os modelos sugerem que em até 12,7 milhões de toneladas de lixo plástico entram nos oceanos a partir de fontes terrestres, isso a cada ano. O G7 reconheceu que o lixo plástico representa um desafio global. Assim, os cientistas sugeriram classificar os resíduos de plástico como perigosos, porque podem ter impactos ecológicos significativos. Devido ao seu pequeno tamanho, as partículas de microplásticos podem entrar na cadeia alimentar e assim entrar na alimentação humana. Eles representam um risco que ainda não é previsível, porque a interação dos plásticos com os tecidos e as células é pouco compreendida até o momento. A morfologia dos plásticos, por exemplo, pode se dividir em fragmentos, fibras ou esferas. Pode influenciar em seus efeitos. Os plásticos são encontrados em todos os ambientes aquáticos, chegando até a 100 mil partículas por metro cúbico. De acordo com as melhores práticas atuais, após a coleta seletiva, os resíduos orgânicos das residências e das indústrias, eles são diretamente, ou eles são compostados, ou eles são parcialmente digeridos para a produção de biogás. A reciclagem de resíduos orgânicos por meio de compostagem ou fermentação e posteriormente aplicação em terras agrícolas é, em princípio, uma prática ambientalmente correta, porque ele ajuda a desenvolver nutrientes e humus ao solo. No entanto, a maioria dos resíduos já estão contaminados com materiais como o plástico, por exemplo. Resultados.
Nesse trabalho foram estudadas 2 unidades de geração de fertilizantes orgânicos, com bastante detalhes. A planta A, que é um tratamento aeróbio de compostagem de biorresíduos, e a planta B, que é uma planta de biogás, que é um de tratamento anaeróbio de biorresíduos. A usina de compostagem de biorresíduos, a planta A, ela remove material não biodegradável, incluindo plástico, tão completamente quanto possível por uma série de peneiras. O material restante é posteriormente transferido para uma caixa de compostagem para o apodrecimento e depois é peneirado em malhas de 8 e 15 milímetros. A planta B, no digestor de resíduos biológicos, foi introduzido biorresíduos de famílias com adição de áparas verdes. Essa mistura é introduzida diretamente no digestor sem um pré-tratamento. Em vez disso, os operadores eles removem os materiais contaminantes depois, lá no composto final, usando 1 ou 2 etapas de peneiração. Na planta B foram analisados 2 compostos maduros, digestos A e B, um fertilizante não maduro, digesto C, e um percolado agrupado, digesto D. Também foram pego amostras de outras plantas para servir de referência, de parâmetro. Na planta C, a amostra foi retirada da saída do pós-digestor de uma planta de biogás agrícola, que faz o processamento de silagem de milho e trigo moído. Também tem a planta D, que também é um digestor de biogás, só que esse é de processamento apenas de resíduos comerciais. E daí também foi comparado com 10 outras plantas de biogás, que foi denominado de plantas de EAN. Essas plantas, elas fizeram o processamento de esterco, girassóis ou resíduos de frutas. Na tabela 1, observamos que na peneira 8 milímetros da planta A, ficaram retidas 20 partículas por quilograma de peso seco e 24 partículas por quilograma na peneira de 15 milímetros. Enquanto nas amostras do gestor da planta B, onde 146 partículas por quilograma de peso foram encontrados no digesto C. Nos digestos A e B, continham quantidades de 70 e 122 partículas por quilograma, enquanto a amostra do pergolado agrupada, digesto D, estava um pouco menos contaminada, contendo apenas 14 partículas por quilograma. No digestor de energia agrícola, planta C, nenhuma partícula de plástico foi encontrada. E nas usinas EAN, nas 10 usinas de biogás agrícola, apareceram no máximo 11 micropartículas de microplásticos por quilograma de peso seco. Já deixada por último, a planta D, que processou biorresíduos do comércio, encontrou 895 micropartículas de plástico por quilograma de peso seco. Foi a maior quantidade quando comparada com todas as outras plantas. A figura 1 nos apresenta os tamanhos dos microplásticos em diferentes fertilizantes. Na amostra foram fracionadas usando peneiras com tamanhos de malha de 5, 2 e 1 milímetro. E excepcionalmente também de 0,5 milímetros. A análise mostrou que a maioria das partículas tinham entre 2 e 5 milímetros. Apenas a amostra do pergolado agrupada, digesto D, do digestor de biorresíduos da planta B, somente esse tinham principalmente partículas de 1 a 2 milímetros.
Na figura 2, todas as partículas e microplásticos foram classificados pelas suas formas em 3 subgrupos. De fragmentos, que correspondeu de 75% a 100%, fibras de 0 a 8% e esferas também de 0 a 8%. Na tabela 2, análise de espectroscopia de infravermelho de transformação de Fourier de reflexão total atenuada, encontrou 11 tipos de polímeros na amostra, que estão na primeira coluna da esquerda. A maioria das partículas encontradas nos compostos de alta qualidade da usina de compostagem de bioresíduos da planta A eram polímeros à base de estireno, 60% e 42%, seguidos de PE para as peneiras de 8 e 15 milímetros. Os tipos de polímeros mais abundantes no digesto A foi de 73% e no digesto B, 80%, que também eram polímeros à base de estireno, enquanto a maioria dos MPPs encontrados no digestor C eram PES com 38% e PE com 21%. No digesto C, 100% das partículas de microplásticos foram de PES. Os poucos polímeros encontrados nos digestos de culturas energéticas adicionais das plantas E a N foram de PVC e PP. Discussão. Os resíduos orgânicos das residências e das indústrias são vistos como uma fonte valiosa de fertilizantes e de energia. O processamento de resíduos orgânicos por fermentação ou compostagem é um meio sustentável de produção de fertilizantes, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos. A fermentação anaeróbica, antes da compostagem, produz energia de maneira sustentável e reduz a quantidade de metano gerada. A coleta de resíduos orgânicos de residências exige coletores separados para se obter a parte orgânica adequada à compostagem ou fermentação, mas na prática, a maioria dos resíduos contém contaminantes. Os materiais orgânicos de fontes comerciais, como alguns alimentos, são embalados em plásticos, eles entram no processamento de resíduos. Por isso, os polímeros à base de estireno e o PE predominam entre os materiais de embalagem. Nenhuma das amostras dos digestores de energia agrícola continham quantidades significativas de plásticos. A distribuição de polímeros na planta B foi semelhante nos digestos A e B, porém diferentes do digesto C. A maioria das amostras nos tamanhos de MPP variaram entre 2 e 5 milímetros, com exceção do percolado digesto D da planta B, que tinham mais partículas entre 1 e 2 milímetros. Isso porque o percolado é filtrado ao passar pelo fermentador. A compostagem reduz a massa seca em aproximadamente 50%, enquanto a conversão anaeróbica de biogás, seguida pela compostagem, alcançou redução de mais de 80%. Mas, na usina de compostagem de bioresíduos da planta A, que tenta remover materiais contaminantes por peneiração antes de entrar no compostor. Temperaturas mais baixas, a falta de oxigênio e a radiação ultravioleta bloquearam as vias de degradação das micropartículas de plástico nos digestores anaeróbicos, em comparação com a compostagem aeróbia.
Foi encontrado no experimento de 14 a 895 partículas por quilograma de peso seco para partículas de microplásticos maiores que 1 milímetro. As vantagens e desvantagens da continuação do uso de biorresíduos para a produção de fertilizantes precisam ser analisadas, principalmente porque os estudos sobre o impacto das partículas de microplásticos nas formas de vida terrestre ainda são bastante inconclusivas. Materiais e métodos. A planta A de composição de biorresíduos, ela processou aproximadamente 80 mil toneladas por ano de biorresíduos exclusivamente de residências, junto com aproximadamente 12 mil toneladas por ano de áparas verdes. Os resíduos biológicos de chegada foram inicialmente peneirados com tela de 80 milímetros, depois passada através do separador de metal e pedra e então colocada diretamente nos recipientes em decomposição. A fração maior que 80 milímetros foi classificada manualmente, depois triturada e novamente adicionada ao tambor de peneiramento. O recipiente em decomposição chegou a temperaturas superiores a 70 graus Celsius. Após o apodrecimento inicial, o composto foi deixado para amadurecer, seguido por uma etapa final de peneiramento, para alcançar os tamanhos abaixo de 8 e 15 milímetros. Planta B e D, digestores de biorresíduos, tratamento anaeróbio. O digestor da planta B era um sistema de fermentação de caixa descontínua, sem agitação. A planta era composta por diversos digestores com capacidade de 350 toneladas de matéria orgânica cada um. Todas as caixas operaram em temperaturas entre 40 e 45 graus. O substrato consistia em uma mistura de biorresíduos, 11 mil toneladas por ano exclusivamente de residências, e áparas verdes, 3 mil toneladas por ano, com um teor de água abaixo de 15% em peso. Para iniciar a fermentação, o substrato foi pré-digerido por digestão anaeróbia durante vários dias e misturado com o conteúdo do fermentador. Posteriormente, a caixa foi trancada, garantindo assim as condições anaeróbias. O digestor da planta D. Na planta D foi testado 1,5 litros de fertilizante líquido para verificar a presença de partículas de microplásticos. Essa planta ela processa 16 mil toneladas por ano de biorresíduos da indústria de alimentos e bebidas. Planta C e as plantas E a N, digestores de cultura de energia. O digestor de cultura de energia agrícola da planta C serviu como uma referência presumivelmente não contaminada nesse estudo. Foi um sistema de tanque digestor úmido de 2 estágios. O fermentador e o pós-digestor foram equipados com agregados de aquecimento e operaram entre 42 e 45 graus Celsius. A planta produziu aproximadamente 950 mil metros cúbicos de biogás por ano. Amostras foram coletadas também das 10 usinas de biogás agrícola, as plantas EAN, fazendo o processamento de esterco, girassóis ou resíduos de frutas. Qualquer material que chegasse em invólucros de plásticos eram retirados antes de ser triturado.
questão da amostragem, todas as amostras foram armazenadas em potes de vidro para evitar a contaminação por plásticos. E também foi feito a espectroscopia FTIR. Um espectrômetro foi usado para análise espectral das partículas de microplásticos. Agora, a minha opinião. Eu achei esse artigo bastante relevante. Ele acaba abrindo uma nova mentalidade. Eu nunca havia pensado, né, na possibilidade de entrar plástico por via terrestre através de biofertilizantes, né? Então, assim, eu achei bastante interessante porque acaba surgindo esse novo cuidado. Um ponto, assim, não vou dizer negativo, mas uma observação minha, um pouco negativa em relação ao artigo, é que, assim, claro, é difícil identificar a origem exata dos plásticos, né? Mas eu acredito, como foi citado ali, de 12,7 milhões de toneladas por ano de plástico que entra no oceano por fonte terrestre, eu imagino, assim, que pela parte dos fertilizantes orgânicos seja um percentual pequeno, né, desse volume, dessa massa enorme de plástico que entra no oceano. Então, assim, eu acredito que tem outras fontes que contribuem muito mais com a contaminação das águas dos oceanos, né? E como nós temos, né, como o Brasil, o mundo sempre tem recursos muito limitados para tratar do meio ambiente e em todos os aspectos, não só do meio ambiente, mas de tudo, né? Eu acredito, assim, que deve ser feito um estudo para tentar identificar quais são os maiores poluentes, né? Os maiores contaminantes. Mas é claro que esse artigo é bastante importante, principalmente na questão de aumentar os cuidados para evitar a entrada de contaminantes nos biofertilizantes, né? Mas eu acredito que resolver isso não vai resolver 100% o problema da descontaminação dos oceanos, né? Então, sim, ele é plausível para que seja conscientizado e tome providências para aumentar os cuidados de evitar a entrada de plásticos nos biofertilizantes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado pela atenção.